E esses jovens vão ter provavelmente é um fator de risco, né, Gica? Sim, a gente tem que lembrar que tudo que é artificial é um fator de risco para qualquer problema de saúde, não só o câncer, né? O vape, um dos problemas que ele pode causar é o câncer. E hoje em dia a gente vê que, por exemplo, tem adolescentes usando vape. E a questão do moda, vício né? De forma excessiva. E assim, a questão de vício mesmo, porque você vê que tem adolescente saída de escola, você passa vamos falar criança, literalmente, muito usando vape. Imagina isso. Esses dias, uma médica que eu conheço, ela comentou comigo o seguinte, que vai ter daqui uns 5 anos. 5 anos, a gente fala, 5 anos é muita coisa. Não é, não? Passa rapidinho. 5 anos é super rápido. A incidência de enfisema pulmonar, atelectasia pulmonar. Então, você imagina tudo causado pelo uso excessivo de vape. Aí o pessoal fala, só causa câncer. Não. Tem outros fatores também. E entre eles, o câncer. Entendeu? Exato. E a gente tem que lembrar que, igual a Gica falou, é uma crescente. Infelizmente, é a doença do século. Daqui até 2030 vai ser o número 1 de causa-morte do Brasil. Então, será do mundo, né? Do mundo. E não tem mais idade, né? Não tem mais idade, não tem. E, infelizmente, a gente já tem muitas campanhas que ainda são para uma faixa etária lá na frente, mas que a gente sabe que tem muitos jovens adultos sendo diagnóstico. Então, será que vale a pena a gente ficar usando vape na saída de escola, galerinha? E aí, Martinha, como que foi para você receber esse diagnóstico? Para mim foi horrível. Para mim foi horrível porque eu senti uma dor no braço, né? Eu senti uma dor no braço e algo me levou até o médico para fazer um check-up, porque eu já tinha feito o check-up uns 6 meses antes dessa dor no braço. E estava tudo certo? Tudo ok, estava tudo certo. Foram 6 meses. E aí eu fui e falei, doutor, porque eu tenho pressão alta, né? Então eu fui achando que eu estava tendo um infarto, porque foi uma época que eu estava assim muito sobrecarregada, trabalhando muito, levantando muito cedo, indo para o trabalho, não estava fazendo exercício físico, estava um pouco com a vida desregrada, né? Então eu fui no médico, cheguei lá e falei, doutor, eu tô tendo um infarto? Ele olhou para mim e falou, Marta, você fez o check-up faz 6 meses. Ele falou, mas como você tá com fantasminha, eu vou pedir todos os exames. E ele pediu, inclusive, a mamografia. Ele pediu novamente, eu fiz. E quando eu fui fazer, a mulher, aquela máquina já é horrorosa, né? A máquina da mamografia. Dói. É isso que eu ia falar. A maior das queixas é a dor mesmo. Dói muito. E aí, além de doer, a mulher fazia careta. Ai. Porque ela ia lá dentro e ela voltava na mama e ela apertava ela desse lado. Ali, eu senti que eu tinha alguma coisa, porque tanto é que hoje, em qualquer médico, eu entro, ou para fazer exame, ou quando eu vou levar meus exames, eu falo, gente, não faça careta. Meu médico até faz um monte de careta, ele põe a língua para fora, ele sabe, porque ele sabe que eu tenho pavor, eu tenho trauma mesmo. Então, para mim, aquele momento, já a minha intuição, alguma coisa ali dentro, eu falei, tem alguma coisa esquisita. Aí, quando eu realmente peguei o resultado, que era a véspera de carnaval, estava me arrumando para ir viajar, o envelope assim na mesa, eu olhava para o envelope olhava para mim, aí eu lá fui curiosa, abri. E aí teve o resultado, carcinoma. E aí eu fui no Dr. Google, que é carcinoma. E minha filha veterinária do meu lado, ela sabia que carcinoma era câncer, né? Eu falei, deu isso daqui. Ela, mãe, não sei, espera para o seu médico ver. Eu vi que ela ficou pálida, branca. Aí eu olhei, aí eu falei, eu tô com câncer, eu vou morrer. Nunca deu um Google? Nunca. Não faço mais isso. Não faço mais. A partir daí eu aprendi. Não, na verdade, todo o meu processo, eu ouço muitas histórias. Eu tenho amigas que procuraram outras pessoas com outras histórias, né? Mas eu parei de procurar, porque eu criei algo dentro de mim que eu fiquei com muito medo. Eu tive muito medo do câncer. Eu fiquei 1 mês lá naquele quarto escuro, no buracão mesmo, e sem entender, achando que eu ia morrer, que eu tinha recebido uma sentença de morte. Até eu encontrar o médico certo, ele abrir, sabe, o leque de tratamentos. Tem vida, né? Que tem vida pós-câncer. Ele abriu um arquivo e ele tinha tantas fichas. Ele falou assim, ele e a secretária falaram assim,
você, aqui, tem muitas mulheres que estão vivas, vivendo a vida, e você vai ser mais uma delas. E ele me deu um abraço, ele foi tão acolhedor. Assim que eu cheguei no consultório, ele parou de atender, pediu licença e foi até na sala de espera, me deu um abraço. Ele falou assim, você é amiga do meu amigo Vitor, que é cardiologista, o meu cardiologista que indicou ele. Ele falou, é minha amiga também. Independente de você tratar comigo ou não, eu estou do seu lado. Ai, que legal. Faz toda a diferença, Faz né? toda. O nome dele é Dr. Adalgir. Se ele estiver aí, ó, que eu vou mandar o link para ele. Ai, que Né? legal. Eu acho muito importante essa parte do acolhimento, né? Porque você nunca teve um caso na família, então você nunca tinha passado por este momento. E aí você vê que você tinha que ser a primeira, sabe? Assim, o topo da pirâmide, falar, caramba, por que eu? Começa aquele questionamento. É câncer, vou morrer, tenho quantos dias de vida? Eu tenho 2 filhas. E agora, o que vão ser dela? Né? Entrou neste momento. Porque, e aí... na verdade, eu nem pensei no marido. Eu pensei nas minhas filhas. Porque, gente, marido arruma outra, né? E viúva é quem parte. Exatamente. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, é lógico que tem as exceções. Para tudo tem exceção. Mas as minhas filhas, a minha filha estava no último ano de veterinária, a outra tinha ido para um intercâmbio, estava no Canadá. Então, eu tive que administrar tudo isso. Eu administro uma empresa, né? Eu sou irmã, eu sou filha, eu tenho meu pai com 95 anos hoje. Então, eu perdi minha mãe. Então, assim, eu tinha muitas coisas e eu me vi longe de todas essas coisas. Eu me vi perdendo todas essas coisas. Aí, depois, eu fui na primeira consulta. Na primeira consulta, o doutor Adalgir falou para mim assim, isso é muito importante para você que teve um diagnóstico, que eu vou falar agora. Ele falou, Marta, guarda bem isso. Muitas pessoas vão entrar na sua vida. Muitas pessoas vão sair e as que forem de verdade vão continuar. Gente, na hora eu falei, eu vim falar do câncer, eu estou aqui morrendo e ele veio falar para mim de amizade. E aí depois que ele falou isso, ele falou, agora você pode chorar tudo que você tem para chorar. E depois, numa segunda consulta, ele me examinou, é claro, viu. Aí eu acho que ele sentiu, pelo meu diagnóstico, mais tranquilidade. Ele falou, você vai ficar boa, acredita em mim? Aí eu segurei nas mãos dele e falei assim, eu preciso acreditar. Sim. Eu falei, eu estou entregando minha vida nas suas mãos. E ele falou assim, eu vou cuidar de você e da sua família. Gente, ele tem os olhos azuis, ele parece um anjo, sabe? Aquele homem, eu sou tão grata, porque é uma das coisas que a gente tem que ter na vida, gratidão. Né? E eu sou muito grata a ele, eu sou muito... hoje ele fala minha amiga, né? Porque a gente criou um laço. E eu, assim, sou apaixonada pelo acolhimento, pelas tratativas com o paciente. Ele é muito humano. Ele não tem aquela coisa, sabe, de atender rapidinho, não. Minhas consultas eram uma hora e meia. E, assim, ele cuidou da minha filha começou a engordar. Ele falou, opa, por que você está engordando? Aí ele falou assim, vou te dar, ele deu até, que ele entendia também de um pouco de nutrição e tal, ele deu um cardápio para minha filha. Nossa. Desenhou, conversou com ela e foi muito, assim, importante isso. Então, a gente tem que se identificar com um profissional, porque esse médico, ele foi o meu segundo mastologista, porque o primeiro, ele me matou mais um pouquinho. Eu cheguei nele, porque assim, gente, a gente vai no ginecologista, aí quando você tem um diagnóstico desse, que você tem que procurar um mastologista, é tudo muito novo, né? Então, quando eu cheguei no primeiro mastologista, ele falou assim, olha, você tem que operar, você tem que fazer quimioterapia, radioterapia e tem que ser logo. Por quê? Porque ele ganhava em cima de cirurgia, em cima de tudo. Entendeu? Entendi. Ele não me viu como uma paciente, ele me viu como um número. Um cifrão, na verdade. Um cifrão. E aí, aquilo, eu lembro que estava eu, meu marido e minha filha, eu quase desmaiei em cima do notebook dele. Meu marido me segurou assim, e aí eu olhei para ele, aí veio minha mãe, que minha mãe sempre falou, quando você não confiar na pessoa, você não confiar no médico, enfim, isso serve para filho, para tudo, você vai atrás de uma segunda opinião. Aí, na hora, eu estava despedaçada, mas eu olhei para ele e falei, doutor, eu vou pensar. Ele falou, como você vai pensar? Você está com câncer. Nossa. Aí eu saí de lá, eu lembro assim muito que eu saí de lá. E enquanto o meu marido pediu o carro, eu fui chorando,
mas eu chorava tanto que todo mundo que estava lá me olhava, porque assim. E aí foi quando eu conversei com o meu cardiologista e ele indicou esse anjo, doutora Dalgir, que é meu anjo. Nossa, e que nem você falou, né, Martinha, já é um momento muito delicado, né? As pessoas já estão muito sensibilizadas, tem muitos medos envolvidos, né? De todo mundo, não só do paciente, mas dos familiares também. Inclusive, até a sua filha, que era veterinária, que de uma certa forma entendia ali de algumas coisas clínicas, ela também ficou naquele processo de choque, né? Até porque era a mãe dela que estava passando por aquilo. E receber esse acolhimento aumenta o senso de pertencimento daquilo, né? Nossa. Você até se entrega, você confia, e o quanto isso faz a diferença durante o tratamento do câncer, né? Você sabe que ele tinha um lado espiritual muito forte, né? Eu lembro que teve um dia que aí logo depois foi meu diagnóstico e meu sogro veio a falecer. E eu lembro que meu marido estava meio depressivo, né? Porque foi muita coisa. E Muito rápido. muito rápido, uma em cima da outra. E aí eu lembro que meu marido estava chorando assim em casa, porque o pai tinha falecido e eu tinha consulta. Aí ele falou, eu vou com você. Eu falei, não, eu quero ir sozinha, é meu momento, eu vou. Eu cheguei lá. E aí eu lembro que eu fui até de Uber, nem fui dirigindo. Eu chorava tanto no caminho, porque era muita pressão de todos os lados. E eu percebi que ele não estava legal. Eu voltei a segurar a empresa, enfim. Eu voltei a fazer coisas que eu estava um pouco afastada, mas aí eu voltei. E eu estava meio de saco cheio aquele dia. Aí eu peguei o Uber, eu chorava, e eu estava indo para esse médico. Aí o Uber falou assim, posso fazer alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu falei, não, deixa eu chorar que eu vou ficar bem. Aí chorei, cheguei perto do médico, me maquiei e subi. Gente, triste, mas nunca sem meu batom e minha make. Tá vendo? Amante de moda. Aprende, Virgininha. O sujo falando uma lavada. Bora lá, segue. E aí, eu cheguei lá, o médico tava com uma pilha. Olha, eu não posso te falar o que aconteceu, mas, assim, aconteceram coisas, assim, incríveis entre eu e o doutor Adalgir, assim, foi muito curativo. Ele curou o meu, sabe, assim... Lado espiritual. Também. Ele foi uma cura e um ensinamento. Ele, chega a me arrepia falar nele. E aí eu cheguei lá e ele estava com uma pilha de revistas. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? Eu já te mostrei as revistas que eu já saí. Aí tinha o Guinness Book. Aí eu falei, meu Deus, agora eu saí, marido ficou chorando, cheguei, o médico quer ver revista. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele começou. Aí ele olhava, isso aqui foi uma reportagem tal, nananã, nananã. Aí ele, tá tudo bem? Aí mostrava outra revista. Ele falou assim, hoje tá um dia agitado para você, né? Você tá passando por alguns aborrecimentos, não tá? Aí pronto. Na terceira revista eu desabei. Aí eu falei para ele que meu sogro tinha morrido, que meu marido... Aí ele foi conversando comigo. Eu saí de lá outra pessoa. E ele tinha essa conexão de sentir e de saber aquilo que estava acontecendo comigo. Às vezes eu estava no meio do tratamento da rádio ou um dia difícil, 7h30 da noite, ele mandava uma mensagem, vou te ligar. Ele me ligava.